Beleza. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Gustavo. Seja bem-vindo. Opa, obrigado. A hora que o senhor quiser, eu começo. Estamos nas suas mãos. Beleza. Gente, boa noite. O artigo que eu vou apresentar é um editorial, né, chamado os 10 motivos aí do porquê usar a corticoterapia, porque a corticoterapia, né, reduz a mortalidade nos pacientes graves com Covid-19. Os autores, né, são Yassin Arabi, Jorge Crossos e Humberto Meduri, Gianfranco Humberto Meduri, né, que são doutores e que vêm publicando muita coisa quando a gente fala de SARA, sepsi, e recentemente no Covid vieram publicando bastante artigos. O artigo começa para a gente trazendo uma introdução, dizendo que os últimos estudos aí, desde 2019, quando o Covid veio, vieram demonstrando uma efetividade dos corticoides, né, na redução da mortalidade de pacientes com Covid que evoluem com casos graves, né, e nesse artigo eles tentam realçar o conhecimento acerca da terapia com corticoide nesses pacientes. E ele vem trazer para a gente 10 pontos-chave do porquê o corticoide é bem aceito e funciona no paciente grave com Covid. Primeiro ponto, ele traz evidência da efetividade em ensaio clínico randomizado, né? Ele vem trazendo 2 ensaios para a gente, né? O primeiro, acho que a maioria de nós aqui já leu, já discutimos, inclusive em aula, né? Que é o Recovery, que foi um ensaio clínico randomizado, né? Que separou em 2 grupos de pacientes, um grupo que tomou corticóide, a dexametasona, numa dose de 6 miligramas por 10 dias, e um outro grupo de controle, né? Que não fez uso do corticóide. E ao longo do recovery, nós podemos observar, né, que os pacientes que estavam em uso de oxigênio suplementar ou ventilação mecânica tiveram uma redução da mortalidade em 28 dias aí no grupo que usou corticoide, né? Essa foi a grande revelação do recovery aí no ano passado. Outro artigo que ele traz é uma meta-análise, né, o REACT, que a gente discutiu também, né, que avaliou 7 trials, né, com 1.703 pacientes, e avaliou a associação também do corticoide na mortalidade dos pacientes graves com Covid, né. E quando a gente olha a análise, né, quando ele comparou vários tipos de corticoide, né, tanto o dexametasona, quanto a hidrocortisona, quanto a metilprednisolona, e ao final da meta-análise, quando a gente vê o gráfico, né, a gente vê que quando o corticoide reduziu a mortalidade desses pacientes. O segundo ponto-chave que ele traz para a gente é que tem evidência de efetividade em pacientes com SARA de causa não viral, né? Antes do Covid, a gente costumava atender muito paciente de SARA aí por conta de trauma, né? E ele traz para a gente daí o DexArts, né, que foi do Jesus Vilar e também do Humberto Meduri, que estudou aí os pacientes que fizeram 20 miligramas de dexametasona EV por 5 dias, seguida de 10 miligramas EV por mais 5 dias. Né? Comparou 2 grupos, um grupo de 137 pacientes e outro com 138, e ao final da análise dos dados foi possível observar que esses pacientes que utilizaram o corticoide tiveram uma melhora em relação aos dias livres da ventilação mecânica. Outro ponto-chave, né, o terceiro ponto que vem no artigo, mostra para a gente a evidência do corticoide em pneumonias adquiridas na comunidade, né? Traz para a gente um artigo aí do corticoide como adjuvante na terapia com pneumonia, né, outro ensaio clínico, que avaliou pacientes com pneumonias graves, né, com bastante inflamação, com PCR acima de 15. E esse estudo usou uma metilprednisolona, né, em 0,5 miligramas por quilo de 12 em 12 horas por 5 dias, comparado ao placebo. E o desfecho que ele observou foi a redução da falha de tratamento. E o que eles consideraram como redução da falha de tratamento nesse estudo, né? Foi a falha de tratamento foi considerada a progressão radiográfica, né? A persistência de insuficiência respiratória, o desenvolvimento de choque séptico, né? E a necessidade de ventilação mecânica ou morte entre 72 e 120 horas após o início do tratamento, né? O estudo ele diz para a gente que houve uma melhora, né, na redução da falha do tratamento em relação ao grupo corticóide contra o grupo placebo, embora não tenha havido diferença na mortalidade entre os grupos, sendo que o desenho do estudo não foi feito para ver mortalidade, né. O quarto ponto que ele traz para a gente é uma resposta imune desregulada no COVID, né? A gente tem visto bastante isso, né? Que existe essa desregulação de resposta imune,
muito similar apresentado na SARA por outras etiologias, né? E nos pacientes com COVID-19 aí, que evoluem com gravidade, tem uma diferença na expressão de receptores de glicocorticoides no lavado broncoalveolar. Isso é negativamente relacionado à inflamação neutrofílica e gravidade dos sintomas. Ele cita para a gente um estudo randomizado com metilpred. Os glicocorticoides mostraram uma habilidade de resgatar a função de receptor de glicocorticoide e levar um down regulation aí dos marcadores de inflamação, coagulação e fibroproliferação, né? Estudo de patologia que foi realizado. Ele traz para a gente daí os achados tomográficos e de patologia, né? Cita esse estudo aí da Marie-Christine Copin, e mostra para a gente que achados de tomografia, né, como vidro fosco, associados a outros achados histopatológicos que foram feitos pós-mortem nesses pacientes, mostram dano alveolar difuso, pneumonia e organização, que são consistentes com doenças pulmonares inflamatórias e responsivas a corticoide também. O sexto que ele traz para a gente é o papel do eixo do hipotálamo, hipófise e glândula adrenal, né? E foram feitos estudos em pacientes com SARA por COVID que mostraram uma associação da doença com uma resposta desregulada do cortisol, né? Muito relacionadas ali à enzima conversora de angiotensina, né? Angiotensina 2 e acetilcolinesterase. Outro ponto que a gente já discutiu também, um artigo grande, né? Ele fala em relação à microtrombose com coagulopatia, né? Traz 2 artigos aí para citar para a gente. À direita ali a gente pode ver uma tabela do primeiro artigo que fala do alto risco de trombose em pacientes com infecção grave por COVID, né? Mostrando que existe uma diferença ali de pacientes que tiveram COVID e que não tiveram SARA por COVID, né? Em relação aos eventos tromboembólicos, né? Mostrando que muitos pacientes com COVID fizeram trombose e embolia pulmonar, hein? À esquerda ele mostra para a gente a fisiopatologia, né, dessas desordens de hemostasia nos pacientes críticos, né, por uma resposta imune excessiva, a cascata de citocinas que a gente discutiu na semana passada, né, que vai gerar uma inflamação local e sistêmica ali, né, e gerando um estado de hipercoagulabilidade, mais um dano endotelial, né. Isso tudo, junto com a hipóxia, vai levar aí a gente a causar macrotrombose, né, e microtrombose, tanto de grandes quanto pequenos vasos. Um ponto-chave que ele traz para a gente é que o perfil de segurança de corticoides é aceitável, né, é uma droga que nós conhecemos faz muito tempo, né, corticoides aí, uma terapia para o pessoal da COVID por até 4 semanas é bem tolerada nos pacientes graves, né, esse uso vem acompanhado de alguns efeitos adversos, né, como hiperglicemia, embora nos estudos que ele cita aqui, a hiperglicemia não foi associada com piora do desfecho nesses pacientes, né. Também o uso de corticoide não foi associado com hemorragia gastrointestinal, com fraqueza neuromuscular ou um maior índice de infecções nosocomiais. E ele cita para a gente que o tratamento com corticoide pode vir a diminuir o risco de desenvolver infecção nosocomial por diminuir o tempo de ventilação mecânica invasiva e criar um ambiente menos favorável, menos inflamatório para patógenos aí que a gente encontra em pacientes com SARA, e ajudando aí as nossas células, os neutrófilos, a otimizar a opsonização deles. Outro ponto é o desfecho de longo prazo, né? Eles trazem outro artigo do Meduri também, né, mostrando que uma baixa dose de metilprednisolona, né, em pacientes com SARA pode reduzir o tempo de ventilação mecânica e mortalidade, né. O uso da metilpred, então, nesse estudo mostrou para a gente uma sobrevida de até 1 ano após alta hospitalar melhor, né, em relação ao grupo placebo, e que terapias prolongadas e com corticoide podem diminuir a ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático também. E o menor tempo de ventilação mecânica invasiva por conta do uso de corticoide pode também apresentar impacto positivo nesse transtorno de estresse pós-traumático e na função cognitiva desses doentes. Por fim, ele traz para a gente que o corticoide é uma droga com grande escalabilidade, né? É uma droga barata, tem boa disponibilidade e fazem ele estar disponível em escala global, a gente não ter falta dele, países aí em desenvolvimento conseguirem ter o acesso amplo ao corticoide. Por fim, ele traz para a gente que uma terapia com corticoide é um ponto-chave aí no manejo dos pacientes com COVID-19, algo que a gente vem vendo faz bastante tempo, que por enquanto são necessários mais dados aí para avaliar o impacto do tipo do corticoide, do tempo de início do tratamento, né, quando a gente deve iniciar,
das doses, forma de administração e a duração da terapia, e que a interação entre o uso de corticoide com outras terapêuticas que a gente usa para COVID, como interferon, como os inibidores de interleucina 6, né, e com anticoagulação ainda deve ser estudado, né, a gente não tem artigos comparando aí se tem alguma grande interação entre o uso dessas medicações. E ele conclui para a gente que a terapia com corticoide é bastante segura e efetiva aí sobre a via da inflamação, coagulação e fibroproliferação que acontece na doença, tanto no pulmão quanto de forma sistêmica nesses pacientes com COVID, e que existe uma urgência ética em investir nesse campo de pesquisa aí, da gente pesquisar mais os corticoides. É isso, pessoal. Gustavo, ótimo. A intenção era essa mesmo, você fez uma apresentação rápida e bastante boa, centrada no trabalho, trouxe outras informações. Muito bom, acho que vai ser um belo poder nos deixar, de alguma forma, com uma base para poder entender melhor a apresentação do Luciano posteriormente. Queria que vocês fizessem perguntas, comentários sobre a apresentação, sobre o artigo. Doutor? Oi. Quem está falando? É a Larissa. Oi, Larissa. Tudo bem? Eu achei super interessante, fez uma revisão super breve e interessante do uso do corticoide, né? E deu para perceber que o corticoide, ele, como é sistêmico, ele vai agir igual ao tocilizumab, né? Diminuindo a inflamação sistêmica geral do paciente. Eu só tenho uma dúvida, mas talvez nas próximas apresentações, como tem a dexametasona de 6 miligramas do estudo Recovery e do REACT, do outro artigo, da outra pesquisa que se usa 20 miligramas por 5 dias, tem colegas que usam de 20 inicialmente e outros mantêm 6 miligramas por 10 dias. Também não tem uma preferência, né, doutor? De qual começar. São só estudos diferentes, né? Bom, primeiro, ótima pergunta, Larissa, legal. Uma das razões do porquê nós estamos fazendo essa apresentação e começamos com corticoide foi porque numa reunião nossa de quarta-feira do ano passado, eu percebi que os residentes estavam rapidamente iniciando o corticoide para os doentes com SARA não viral, não COVID, baseado no estudo DEXA-ARDS, da DEXA-ARDS, que é esse estudo do Jesus Vilar, que o Gustavo colocou aí na tela e que trouxe, né? Aqui nós estamos vendo aqui, na verdade, uma meta-análise que usa o estudo do Vilar, o estudo do Vilar é o penúltimo ali. É um estudo com um pouquinho menos do que 300 doentes, alguma coisa como 277, 280 doentes com SARA não viral, utilizados numa fase relativamente precoce da SARA, e essa dose de dexametasona que vocês estão vendo aí, né? Essa história, eu acho que o Luciano vai tentar abordar isso de uma forma mais pormenorizada na reunião de fundo. Esse é um dos poucos estudos que foi positivo em doentes com SARA usando corticoide, né? Embora a metilprednisolona seja o corticoide mais frequentemente utilizado nos outros estudos, o Jesus Vilar utilizou essa dose. Ou o estudo, foi um estudo multicêntrico, europeu, principalmente espanhol. É um estudo que tem... O principal problema metodológico do estudo é o fato de que ele não conseguiu atingir o número que ele pretendia, ele parou num determinado momento, parou no momento em que o estudo estava... ele tinha acabado de se tornar estatisticamente significativa a diferença. Então, quando você compara com outros estudos, principalmente o estudo do ARDSNet, que também fez um estudo avaliando o corticoide, o estudo foi negativo. Então, não há muita certeza hoje se a gente deve fazer corticoide para todos os doentes com SARA não COVID, né?
e doses diferentes não foram testadas. Okay? Vamos ver qual que é a opinião do Luciano na apresentação de fundo. Eu gosto de dizer uma coisa, sempre nas aulas de epidemiologia clínica, de metodologia da pesquisa, eu me lembro no começo da minha formação, de que o corticoide ele morreu para a sepse no dia 16 de outubro, eu me lembro que é esse dia, porque é o dia do meu aniversário, em 1987. Numa publicação do New England, em 1987, saíram 2 trabalhos avaliando o corticoide nos doentes com sepsis. Estou falando de 1987. Hein? E os dois estudos foram negativos. Havia, naquela época, um intensivista muito importante, chamado Roger Bone. O Roger Bone, que foi quem criou o conceito de SIRS, a primeira definição de sepse, foi o sepse 1, foi desenvolvida pelo Roger Bone. Que o Roger Bone dizia uma coisa assim, legal com corticoide. Olha, tem 1000 razões para se usar corticoide na sepse. Porque você tem trabalho com corticoide aos montes, avaliando o controle da resposta imunológica em pequenos experimentos, em experimentos com tecidos, experimentos com citocinas. Ele realmente é um inibidor importante do processo inflamatório. Então, ele dizia assim, existem mais de 1000 razões para se usar corticoide na sepse. Só existe uma razão para não se usar. A razão para não se usar é porque não funciona. Olha que troço legal, né? Isso vale para quem, talvez para vocês que também estão começando, de que assim, a hora que você faz um ensaio clínico randomizado, é na hora que você realmente testa se a coisa funciona ou não funciona. Né? Então, na hora, você pode ver, inclusive aqui, quando saiu, nesse rápido editorial, foi falar 10 razões para se utilizar corticoide na Covid-19, na pneumonia grave por Covid-19, qual foi a primeira? A primeira é que existe um ensaio clínico randomizado com 6.000 doentes, mostrando que funciona. Né? Então, vai todo mundo tentar encontrar erros, defeitos no ensaio clínico randomizado, porque ensaio clínico randomizado é a forma mais bonita de você demonstrar se uma coisa funciona ou não. Né? O mundo corporativo, a economia, mesmo a engenharia, você não tem ensaio clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado é uma coisa muito própria da área de saúde, em especial da medicina, em que você pode testar, quando você tem múltiplas variáveis, fazer a randomização e testar se um fator, de forma isolada, tem relação com o desfecho ou não. Então, quando você realiza um ensaio clínico randomizado dessa natureza, você diz assim, puxa vida, onde é que está o defeito? Porque se você não encontrar um defeito óbvio, a droga está mostrando que funciona. E o que funciona? O que funciona é 6 miligramas de dexametasona por 10 dias. Para esse grupo de doentes que internou no estudo. O estudo é perfeito? Não, nós vamos ver vários problemas com o estudo, ele é um estudo aberto, ele é um estudo de que você não tem muita definição de SOFA, não tem muita definição do que é fazer oxigênio. Né? Fazer oxigênio pode ser oxigênio nasal, 2 litros por minuto, 6 litros, 10 litros, pode ser oxigênio de alto fluxo, pode ser ventilação não invasiva, porque só diferenciou oxigênio de ventilação invasiva. Então, tem um problema. A gente não sabe se nesses 6.000 doentes, todas as outras variáveis elas estavam adequadamente bem equilibradas nos 2 grupos. Embora, quando você randomiza 6.000 doentes, a gente ficar imaginando que elas são desequilibradas é uma exceção. Sendo uma exceção, embora precise de fazer outros estudos, nesse momento o que funciona é 6 miligramas por 10 dias. 20 miligramas de dexametasona por 5 dias e depois 10, num estudo de 277 pacientes, 140 pacientes em cada corte, utilizando para SARA não viral, não COVID, e num estudo que teve resultados muito diferentes da maior parte dos outros estudos, ou principalmente do maior estudo com 600 doentes.
do grupo do ARDSNet, aquele mesmo que analisou ventilação protetora, também fez um grupo utilizando corticoide e placebo e não mostrou diferença nenhuma. Então é estranho. Não sei por que o pessoal, de repente, quer fazer uma dose maior. A dose que está estruturada nesse momento é 6 miligramas por quilo de peso, 6 miligramas por dia por 10 dias. Não dá para poder saber. É muito provável que talvez doentes mais graves, tem alguma plausibilidade, desculpa, que talvez doentes mais graves possam se beneficiar de doses maiores. É plausível imaginar que, como os corticoides, eles têm lá a sua relação e eles têm um efeito de grupo, que muito provavelmente, se você não tiver dexametasona e quiser fazer uma dose equivalente de hidrocortisona ou de prednisolona, deve ter o mesmo efeito. Mas isso são situações de exceção. Se você quiser ser purista, o que a gente tem hoje é 6 miligramas por quilo, 6 miligramas por dia de dexametasona por 10 dias. Respondi, Larissa? Eu gosto de dizer que as nossas reuniões do CPET, elas não são para poder resolver definitivamente problemas, né? Mas são principalmente para poder situar todos os problemas que a gente tem para cada uma das coisas que a gente tem na beira do leito. A principal intenção nesse momento é dar para vocês, até 8h30, 8:45, todos os instrumentos científicos do porquê que vocês devem ou não devem utilizar corticoide na beira do leito, em qual corticoide utilizar, em qual dose utilizar. A gente não estamos aqui para poder discutir o protocolo que vocês fazem, porque se eu tivesse numa unidade de terapia intensiva, se fosse coordenador de uma unidade de terapia intensiva, eu criaria um protocolo. O protocolo é, faça isso, todo doente que internar com um diagnóstico presuntivo de COVID, ou COVID, que tiver necessidade de oxigênio, na minha unidade de terapia intensiva, porque lá eu sou coordenador e eu sou responsável por desenvolver rotinas, esse doente vai receber dexametasona por via oral ou por sonda nasogástrica, 6 miligramas por dia, por 10 dias. Mas eu, como bom intensivista, aquilo que vocês são, vocês sabem os porquês, sabem as diferenças. Né? Se alguém vem e diz, por que você não faz 20? Bom, eu não faço 20, porque 20 não está testado. Né? O 20 é num teste só, é num estudo menor. Então, vocês têm que ter a resposta e as razões do porquê que fazem, quais são as dúvidas que vocês têm, onde é que elas estão estruturadas e por que vocês, num determinado momento, fazem um protocolo. Porque não chega no final das contas, vocês têm que saber o que vocês vão fazer. Né? Porque vocês são clínicos, são atendentes, mas também são especialistas da área, sabem o porquê das coisas. Ok? Acho que essa é uma rápida introdução para a reunião de fundo. Acho que nós vamos ver uma outra visão com o Luciano mais tarde. Podemos passar para a próxima apresentação? Enquanto alguém quiser fazer algum comentário, vamos colocando na tela, por favor, a segunda apresentação. Michael, quem quer fazer uma pergunta? Eu, Alfredo. Oi, Alfredo. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, meio, talvez simplista, mas é que eu tenho dúvida mesmo. Tem alguns pacientes que a gente acaba os 10 dias de dexametasona e beleza, pronto. Mas tem alguns pacientes que a gente começa a hidrocortisona, ou metilprednisolona para manter. Eu até agora não consegui entender, eu gostaria de saber, tipo, se... Não, também não vejo muita justificativa, embora o Umberto Meduri, que é um clássico na medicina intensiva, é um defensor de corticosteroide há anos, ele tem feito pequenos estudos tentando utilizar o corticoide, principalmente numa fase mais avançada da doença. Eu vi aqui que das 10 razões do corticoide, a de número 9, que o Gustavo apresentou, uma das razões do porquê que o corticoide pode ter efeito é de que o seu resultado pode melhorar a função pulmonar a longo prazo.
E o que ele está querendo dizer nesse nono aqui é de que existem algumas evidências em estudos pequenos, doentes ficam com uma SARA mais encruada, que vão para uma fase mais proliferativa ou fibrótica da SARA, de que o corticoide pode ter um efeito. Do ponto de vista de pequenos estudos e de estudos experimentais, o corticoide ele é uma boa droga para poder controlar inflamação crônica e fibrose em outras doenças, né? A gente não sabe se isso realmente tem efeito numa SARA mais avançada. Mas tem gente que, baseado nesses estudos do Meduro com um número pequeno de doentes, utilizando o corticoide a partir do 10º dia, da 2ª semana, esses doentes aparentemente podem ter um efeito benéfico de uma recuperação mais rápida. Mas são mal sustentados, não são estudos grandes, mas eventualmente em alguma situação selecionada, que você faz uma 2ª tomografia, uma 3ª, tem muita fibrose, tem muita doença crônica, o estudante está difícil de sair do ventilador, ainda está dependente eventualmente de droga vasoativa. Assim, corticoide é uma droga relativamente